Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Olha só, use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Porque a sabedoria Deus tem e está disponível para todos aqueles que pedirem. Mas é preciso um esforço em conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, a palavra dele. Dedique autoestima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Querem ser rainhas, princesas? Tá aí, ó. Uma mulher, uma pessoa que tem a sabedoria como estima essa mulher, que quando as pessoas olham, elas enxergam essa coroa, elas enxergam essa beleza. Elas enxergam esse valor, porque a coroa é muito mais do que usar qualquer enfeite. A coroa, ela fala de realeza, né? Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculo. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste-se e não o detenha. Porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem ruína de alguém. Pois eles se alimentam da maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. A nossa busca por sabedoria precisa ser assim: cada vez brilhar mais. Amém. Nós não somos mulheres que vamos retroceder, mas que vamos avançar dia a dia até a volta de Cristo. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. O mundo tá assim, né? Tá tão perdido que eles nem sabem mais em que tropeça, porque eles já perderam a referência do que Deus ama, de quem Deus é, do que é bom, do que não é. Eles estão entregues à sua própria concupiscência. Meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem se encontra e saúde para todo o seu ser. Lembra da aula passada? Saúde para todo o ser. Todo o ser é o quê? Corpo, alma e espírito. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Olha isso. Acima de tudo, guarde o seu coração,
pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Aí é outra cor, né, gente? É qual mesmo? Língua. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Sabedoria para nossa língua, tá? Às vezes a gente acha que palavra perversa... Que isso? Eu não falo palavra perversa. Fala sim. O quê? A gente fala o tempo todo. Fique longe dos seus lábios a maldade. que falam mais que Quando a gente está julgando alguém, por exemplo, com a nossa língua, nós estamos falando maldade, certo? Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de vocês. Leiam aí para mim. É para manter o olhar fixo aonde? Adiante. Por que a gente fica olhando para trás? Olhar para o alvo que é Cristo. Olhar para o alvo que é Cristo, olhar para os montes de onde vem o nosso socorro. Amém. É sempre para frente, é sempre adiante. É sempre colocando os nossos olhos naquilo que pode nos dar esperança lá na frente. Amém. Não é ficar olhando para trás, para o que já passou, o que passou, passou, o que foi, foi. Se não deu certo, não deu. Agora é pedir, Senhor, me ajuda a olhar para frente, adiante, olhar para o Senhor. Também não é para ficar olhando para baixo. Olhar para baixo é olhar para as circunstâncias, para as impossibilidades. É olhar para frente, olhar para adiante. Aí aqui diz assim, veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Amém. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Uma boa oração para a gente fazer para nós e para os filhos. Senhor, que eles nunca se desviem dos teus caminhos, dos teus ensinamentos. Que eles não andem, que eles nem olhem, nem se desviem, nem para a direita, nem para a esquerda. Afasta os pés deles da maldade. Amém. Excelente oração para fazer para os filhos. E como vocês viram, provérbio inteiro, ele está de novo repetindo, ele vai repetir sempre isso, porque isso é a essência da vida cristã. Guarde a minha palavra no seu coração. Busque a minha palavra, medite na minha palavra. Olha, não se deixe levar pelo que você ouve, não se deixe levar pelo que você vê. Guarda no fundo do seu coração, vai. Esse é o caminho, essa é a verdade, essa é a vida. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. E hoje nós vamos falar aqui de uma coisa extremamente importante que Provérbios diz que disso depende toda a nossa vida. Que é o quê? Guardar o nosso coração. Amém. Então hoje nós vamos falar disso. Por quê? Quando a palavra de Deus entra no nosso coração, e aqui Salomão está falando assim, ó, guarde no fundo do seu coração. É assim, ó, esconda essa palavra. Proteja essa palavra. Porque parte do que o mundo, o inimigo, a concupiscência da vida, dos olhos, nós estamos aqui focados no que o Senhor está falando conosco. Peraí, parece que, né, alguém bateu a porta. E às vezes o que bate a porta é uma má notícia. Às vezes o que bate a porta é uma notícia ruim, que nem é sobre você, mas te distraiu. Às vezes é a história de desesperança de alguém que no lugar de te animar, rouba a sua fé, a sua esperança. E é por isso que nós precisamos guardar o nosso coração. Amém. Porque todas nós aqui já temos a palavra. Algumas já receberam um pouco mais, outras já receberam um pouco menos. O fato é que nós aqui já temos a palavra de Deus no nosso coração. E agora a gente precisa guardar o nosso coração para que essa palavra tenha tempo de germinar, de dar fruto, para que dê tempo
da raiz se aprofundar. E por isso a importância da gente guardar o coração. Então agora nós vamos transitar um pouquinho pela Bíblia e vocês vão me ajudar, né? O coração, ele não é apenas a sede dos sentimentos, mas o centro da vontade, dos pensamentos e das decisões. Toda vez que a Bíblia falar de coração, ela está falando do nosso interior. De onde flui sentimentos, emoções, pensamentos. Porque depois que flui, é que a gente começa então a reagir conforme o que a gente está sentindo. A Bíblia vai estar falando desse nosso interior, de onde fluem as fontes da vida, ou de onde fluem as fontes de morte. E aí, eu quero ver quem ficou com Lucas 6:45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Pronto. A boca fala do que está cheio o coração. Quer ver o que está sendo armazenado, guardado no seu coração? Observa o que anda saindo da sua boca. É um ótimo termômetro. Por exemplo, se o tempo inteiro eu estou falando para os meus filhos, né? Eu brinco que a primeira palavra que eles aprenderam depois de papai e mamãe é cuidado. Por quê? Porque no meu coração, infelizmente, isso é uma luta. A primeira impulso meu é sempre cuidado, atenção. Ou seja, é um coração que está sempre alerta. Minha sobrinha fica aqui, eu fico, mãe, cadê? Cadê? Se eu estiver aqui o tempo inteiro, eu quero saber onde ela tá, porque ela é pequena. Isso é bom? Não, isso não é bom. Isso é um reflexo do que está no meu interior. O que está no meu interior? Que o tempo inteiro eu tenho que dizer cuidado, eu estou em alerta. Por quê? E aí a gente tem que ter coragem de parar para olhar para o que sai da nossa boca, o que está no nosso interior. O negócio é que a vida é tão acelerada que a gente não para nem para fazer essa avaliação. Senhor, por quê? Por que eu estou falando isso? Por que no lugar de falar palavras boas, eu estou sempre falando palavra dura? Por que eu estou sempre criticando? Quando a gente fala, acontece, né? Igual quando criança. Você vai cair. Então a criança se bobear vai lá e cai, tadinha. A palavra. Mateus 6:21. Mateus 6:21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A Bíblia se explica por ela mesma. O que a gente leu no versículo anterior? Você vai tirar do coração o que tem lá, tesouros, bons ou maus. Aí Mateus está dizendo, que onde estiver o seu tesouro, lá vai estar o seu coração. 6:21, Isso. Onde está o seu coração? Onde tem estado o meu coração? Porque isso vai dizer muito do que nós estamos guardando dentro dele. Se você só fala de superficialidades, o seu coração está cheio de coisas superficiais. Se o seu coração só fala que você precisa de dinheiro, que sua vida seria outra se você tivesse isso ou aquilo, tesouro do seu coração está no que você não tem, enquanto deveria ser no que Deus já te deu, em tudo que Deus já fez. Esse é o nosso tesouro. Agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas.
E o mais, como diz o versículo, e o mais ele fará. Salmo 119, 11. Tua palavra eu tenho escondida no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém. Salmo 51, 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Provérbios 23, 26. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os olhos em meus caminhos. Romanos 8, 27. Romanos o quê? Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Por esses poucos versículos que nós lemos, porque se você pegar a sua Bíblia digital e escrever lá coração, você vai ver muitos versículos. Nós lemos um pouquinho, só para você entender que o nosso coração é uma nascente. E se ele for contaminado, toda a vida será afetada. Mas se ele estiver firmado em Cristo, o que vai fluir de você? Bênção, saúde. Uma mulher de coração guardado em Cristo, ela transmite vida em sua casa, vida na sua família, vida na sua comunidade. Mas uma mulher com o coração contaminado, ela contamina todo o resto. Aqui, quando aquele versículo diz assim, olha, se o teu coração for bom, tem outro versículo que diz, se os teus olhos forem bons, toda a sua vida será boa. Vocês sabiam que os olhos são a janela da alma, do coração. O ouvido também. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a falta de fé também. Você ouviu o mundo, né? Ouvir o mundo, se você vê. Porque tudo isso vai comunicar com o coração. O que você pensa, o que você ouve. Quando os seus olhos são bons, todo o resto fica bom. Se os seus olhos forem mal, olha, se você está vendo maldade em tudo e em todos, atenção. Atenção, seu coração, o que houve? Ele está reagindo fruto a tanta traição, decepção que você sofreu? Ou ele está sendo um reflexo da própria maldade que você teria a capacidade de fazer e você vê no outro? Quer ver, por exemplo, ciúmes? Tem um ciúmes que é zelo, ok? Tem o ciúmes que é fruto de um coração maldoso. Como habita a maldade nele, e ele vê maldade em tudo, o que acontece? Ele então, né, se é um marido ou uma mulher, ela passa a refletir com um ciúme extremo, porque ela está vendo a vida com o olhar do quê? Do próprio tesouro que está no coração dela. E às vezes o tesouro é insegurança. Às vezes o tesouro é, eu tenho coragem de cometer isso, porque eu tenho coragem, porque eu faria, porque eu já me alimentei disso, eu penso que o outro também pode fazer isso. Gente, quando a gente fala isso aqui, isso precisa sair da teoria e vir para a nossa vida. Aline, como assim? Tudo que você sentir, pensar, põe a luz de Cristo em cima. Mas o que acontece é que a gente recebe aqueles sentimentos e aqueles impulsos como verdade. Primeira coisa que a gente faz. Não, eu tô sentindo ódio. Mas eu tenho razão para sentir ódio.
No lugar da gente combater os sentimentos ruins que nascem do nosso coração, a gente dá justificativa, apoio para a gente estar sentindo aquilo. E alimenta, né? E alimenta. Eu tenho estado muito incomodada e converso isso com algumas pessoas. Quando você faz, por exemplo, terapia, você tira muita coisa de dentro. Você descobre a raiz de muitas coisas, certo? Sim. É bom? Excelente. Desde que você vá levar a raiz das suas dores, da sua incredulidade, dos seus traumas para a cruz de Cristo e pedir: me cure, me transforme. Porque se você então pegar a raiz do que você sente, do que você pensa, para justificar a vida então que você leva, você está perdendo de ter um coração transformado pelo Senhor. Então eu ouço muito assim. Então, eu reflito isso e faço isso porque na minha infância meu pai não me deu atenção. Como meu pai não me deu atenção, então agora eu fico esperando a atenção do marido, sabe? Isso tem sido um problema. E aí? E aí? Você precisa ir. A palavra de Deus é suficiente, ela é cura para as nossas vidas. Tem dores, gente, que vai levar mais tempo para o nosso coração aprender. Mas se a gente criar para ele uma muleta, ele não vai ser curado. Tem dores, tem traumas, tem coisas horríveis, que realmente não é da noite para o dia, mas é todo dia render aquilo à palavra de Deus. Não é criar muleta nem justificativa. Isso tem sido muito recorrente e tem paralisado a vida das pessoas. A geração passada não falou de emoções. Péssimo. Todo mundo viveu mudo, calado e debaixo do tapete aquele problemaço. A nossa geração está aprendendo a falar de sentimentos, olhar para dentro, reconhecer, entender. Gente, eu estava com um monte de adolescente aqui, eles sabem nomear tudo. Inclusive, eles sabem dar diagnóstico. Fulano deve ser TDAH, fulano deve ser autista. Elas falaram tantas palavras que eu fiquei assim, meu Deus, como sabem falar de tudo isso? Isso é bom? É, desde que a gente não se apoie nessas coisas para manter o nosso coração cativo, para justificar pecado, porque a gente justifica pecado, porque nós então nos tornamos coração demais, sentimentais demais, a flor da pele demais. Gente, seus pais falharam. A Bíblia diz, eles fizeram o melhor que eles sabiam. Ah, mas ficou uma dor. Por vezes fica mesmo. Ficou uma ausência. Por vezes fica mesmo. E agora? Quando você era criança, você dependia exclusivamente disso. E agora? Agora você é adulto. E a Bíblia fala, e agora como pessoa madura, você vai buscar um alimento sólido. Faltou para mim o amor do pai na infância. Agora eu vou para a palavra e vejo aqui, meu Deus, eu tenho um pai que me ama. Que deu a vida por mim, que fez tudo por mim. Que inclusive diz que não vai me abandonar, que não vai me deixar. Que deixou toda a sua glória, deixou o céu, deixou tudo e falou, pode me chamar de Abba Pai. Pode me chamar de paizinho querido. O que faltou para você foi, pai, eu me coloco por seu pai. O que faltou foi o cuidado da sua família quando você sofreu um abuso. O que faltou para você? Eu chorei com você esse dia de dor e agora eu tô aqui disponível para te curar. O que nós não vamos poder guardar essas dores e cultivá-las. Pelo contrário, a gente tem que ir tirando, ó. Tava aqui, Senhor, arranca essa.
E deixar o Senhor ir arrancando e tirando. Porque não é isso que nós vamos guardar no profundo do nosso coração. Isso vai ficar lá como uma cicatriz fechada. Não como uma cicatriz contaminando a fonte de vida. E aí o que deveria vir de vida vem com pus, vem com sangue. Água apodrecida. Oi? Água que a gente guarda. Água que a gente guarda. Apodrece se ela não joga, se ela não põe pra dentro. Mas a gente precisa ter coragem, inclusive, de mexer naquilo que talvez você não teve coragem de mexer. Mas está lá, influenciando as suas decisões, as suas escolhas, a sua mente. Vou pegar um exemplo aqui, que foi Jesus guardando o coração dele na tentação. Mateus 4, 1, 11. Quem ficou? Aí, ao invés de ler tudo, lê, por favor, cada proposta do inimigo e dá uma pausa para a gente conversar. Alguém ficou? Senão eu vou ler, que o meu está até aberto. Mateus 4, do 1 ao 11. É você, Carol? Jesus é tentado pelo diabo? Aham. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Olha só, Jesus estava no deserto. Tempo de escassez, tempo de tribulação, tempo de desafio, certo? Todas nós passamos por um tempo de deserto ou por uma área de deserto. Primeira coisa que Satanás veio oferecer foi suprir uma necessidade física de Jesus, certo? Quantas coisas se aparecem para o nosso coração como necessidade vital? E nem sempre é. Meu Deus, mas se eu não fizer essa viagem, acabou. Acabou pra mim. 1 ano sem viajar. Que isso? Eu entro num burnout, né? Porque agora a gente sabe nomear as coisas. Porque se eu não tiver a casa própria, que o mínimo que todo mundo precisa ter é a sua casa própria. Quantas coisas vêm para entulhar o nosso coração que parecem necessidades básicas de sobrevivência. Porque se meu filho não estudar na melhor escola, no melhor inglês, no melhor tudo, o que vai ser do futuro desse menino? Peso, preocupação, mas com um arzinho de cuidado. Que isso? Mas você não é filho de Deus? Vai passar fome? Você pode pedir para essas pedras se transformarem em pães. Sabia que tem uma teologia que prega isso, gente? Um desserviço ao Evangelho. Um desserviço a quem Deus é. Você não é filho de Deus? Deus te põe por cabeça e não por cauda. Você é filho de Deus? Deus te fez para ocupar os lugares mais altos dessa terra. Reinar. E é sim. Por exemplo, reinar no fogão da sua casa. Reinar na mesa da sua casa. Um ótimo lugar para você reinar. Deus te deu filhos, te deu uma casa, que é o seu palácio, um excelente lugar para você reinar. E aí todo mundo então quer ser cabeça, ninguém quer ser cauda. O mundo vai dar certo? Não, só tem patrão, só tem empresário.
Só tem patrão, só tem empresário, porque no fundo ninguém quer mais submeter. E tem um evangelho que reforça isso. Tem um evangelho que reforça essa ideia. Tem crente, se tiver dinheiro, se perde. Não dá para continuar com Jesus. Assim, se tiver muito dinheiro, vai se perder. E outra coisa, Carol, é aquela coisa, é a porção. É a porção. O ruim é a gente viver a nossa porção desejando a porção do outro. E aí a Bíblia diz que quem não sabe ser fiel a humildes comeres, quem dirá? Aline, então a gente não pode desejar, a gente não pode. Pode, desde que no fundo do seu coração, desde que o que está guiando os seus sonhos e desejos, que inclusive a Bíblia fala que Deus tem prazer em ouvir realizar o desejo do seu coração, é desde que esse desejo esteja alinhado com a vontade e com a palavra de Deus. Quer ter mais dinheiro para quê? Quer ter mais dinheiro para quê? Se você não está nem satisfeito com o pão nosso de cada dia, você vai ser nada vai te satisfazer, Deus já sabendo disso. Filha, fica só com isso mesmo, que seu coração vai ser o mesmo. Com pouco ou com muito, vai ser insatisfeito. E aí, se eu te der muito, ainda piora a situação. Que aí você vai se tornar arrogante. É afastado. E muitas vezes afasta de Deus. Muitas vezes afasta de Deus. Tem gente que fica insistindo numa coisa 10 vezes. Deus não tem aquilo, mas a pessoa fica dando muito pouco de falta. Coração obstinado. A Bíblia chama de coração obstinado. Terrível. Terrível. Então, Jesus respondeu e combateu essa tentação com o quê? Com a palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Como que eu combato essa tentação? Senhor, me dê um coração grato. Me dê um coração grato e satisfeito pelo que eu tenho hoje. Louvado seja o Senhor. Gratidão é um excelente antídoto para combater essa semente da ingratidão, essa raiz de, poxa, se você é mesmo filho de Deus, está passando por esse problema, por quê? Que é outra coisa que o inimigo tenta fazer o tempo inteiro, é desconstruir Deus do nosso coração. Não, você não deve ser amado, porque quem é amado não passa por isso. Olha só, o diabo usou a própria palavra para tentar Jesus. Olha isso. Tá vendo a importância da gente conhecer a palavra, gente? O diabo teve a capacidade de usar a própria palavra. E Jesus rebate com a palavra. O que o diabo estava oferecendo? Tá vendo? Vou te dar tudo isso. Poder, reconhecimento, honra. É o que ele apresenta para nós também. Quantas mulheres sobrecarregadas, buscando esse lugar de reconhecimento, de aplauso. É o PhD, é o mestrado, é o filho. Gente, comparação. É essa mesma proposta do demônio aqui para Jesus se apresenta para nós, as mulheres. Comparação. E como é que chega a comparação, gente? Pelo que a gente vê, pelo que a gente escuta. Sabe qual o lugar que mais vai atiçar em nós a comparação? Redes sociais. Porque se você conviver com pessoas normais,
Se você realmente conviver, o que que acontece? Você vê os benefícios e você vê o quê? Os desafios da vida daquela pessoa. E o lado ruim. Então, aquela comparação, ela diminui quando você convive com pessoas reais. Agora, quando você tá vendo pela internet, acabou. Porque você só vai ver a parte fantasiosa da história. E a mulher, ela é muito pelo que ela ouve. Nós temos a capacidade de criar uma fantasia na nossa cabeça. Porque nós somos criativas. Nós somos emotivas. Então a gente cria um mundo de ilusão com muita facilidade. Olha só, a inveja, a inspiração te faz querer aprender ou melhorar. A inveja, ela te faz, ela rouba você de se alegrar com aquela pessoa quando ela está vivendo uma coisa boa. Aí é aquela coisa, como eu guardo o meu coração da comparação e da inveja? Quanto tempo você gasta com redes sociais? Quanto tempo você gasta com pessoas reais? Quanto tempo o seu coração deseja estar com pessoas de uma realidade completamente fora da sua? Gente, tem gente que o alvo da pessoa é isso. Quanto tempo você gasta com pessoas reais? Ajudando a sua amiga ali do lado. Ajudando sua amiga do lado. Quanto tempo? Isso tudo protege seu coração. Quanto tempo você se envolve com pessoas que você pode servir? Porque se você conviver, se você gastar o seu tempo com pessoas que você precisa servir, sua comparação vai ser maravilhosa. Porque aí você vai conhecer pessoas que têm menos que você, pessoas que passam dificuldades maiores que as suas. E isso ajuda, isso alinha a lente do seu coração. Vai lá na Santa Luzia igual a gente foi. A gente saiu. Vai lá. A gente saiu. A gente sai de lá falando, Senhor, eu moro num palácio. Eu moro num palácio. Senhor, como é que é isso? As pessoas têm que conviver com esgoto, passando na rua e vão ficar mais de um mês sem água. Aí a gente chega em casa, tem 3 filtros, tem 2 chuveiros, tem... Quantas vezes isso passa para nós assim, desapercebido? Aí nós estamos preocupados porque nós não temos a bolsa X que fulano tem. Tem gente que tem nojo de trocar o vestido. Como é que é? Tem gente que tem nojo de trocar o lixo. Vocês sabiam? Trocar o lixo do banheiro. Sabe uma coisa excelente para treinar o nosso coração e que nós, mulheres brasileiras, estamos perdendo? Sabe que o trabalho de casa, você com sua mãozinha, fazer algo em casa, recolher um lixo, lavar uma louça, preparar um alimento, ele é excelente para guardar o nosso coração dessa vida irreal. Porque isso nos quebranta. Quando você pega a cueca, a calcinha do outro para lavar, isso nos quebranta, isso guarda o nosso coração. Isso é um excelente lugar para ter o nosso coração guardado. É a gente não se distanciar. Ainda que a gente tenha ajudante, louvado seja o nome do Senhor, que eu falo, não me dê joias, me dê ajudante. Ainda que a gente tenha isso, nosso coração não pode se afastar totalmente. Minha filha chegou da escola, isso já tem, acho que mais de um ano, inclusive, que agora elas já amadureceram mais sobre isso. E aí falou, mãe, fulana hoje chegou na escola, metida, mostrando o tênis novo que ganhou, e tudo era o tênis novo, e tudo era não sei o que, o tênis novo, e tal, e o tênis era tal, mas a senhora tinha que ver o tanto que ela estava se achando, que é o termo dele, se achando. Aí eu olhei nos olhos e falei, meu bem, ela estava se achando? Deixa a mamãe fazer uma pergunta, você quer ter um tênis igual dela?
Eu quero! Falei, então deixa a mamãe dizer uma coisa. Se alegre que sua amiga ganhou esse tênis. E não é que ela tá se achando, ela tá feliz porque ela ganhou um tênis que muitas meninas querem ter, inclusive você. Então, na verdade, o seu coração tá com inveja. Não tá! Eu falei, vamos pensar? Meu coração tá com inveja. Eu falei, então você não precisa ter inveja. Você tem outros tênis. E um dia, depois, se você quiser esse tênis, a gente, né, vai orar, né? Vamos esperar. E nem era nada caro, tá? Mas eu tava ali, né, discipulando o coração. Mas antes, a gente tem que aprender a se alegrar com a alegria do outro. Tá bom. Então, amanhã você vai elogiar o tênis da sua amiga. Você vai falar pra ela, lindo seu tênis. Eu gostei muito do seu tênis e eu estou feliz que você ganhou esse tênis. Tá bom, eu vou fazer isso. No outro dia chegou feliz. Mamãe, eu falei pra ela que o tênis era bonito, que eu gostei. Ela me falou a loja que ela comprou e não sei o que, não sei o que. Eu falei, que bom. Aqui nós temos uma máxima com os nossos filhos desde que eles são pequenos e a gente colhe esse fruto agora. Eu posso chegar com qualquer coisa para um deles, não para os 3. Que eu não escuto queixa de nenhum. Porque a gente sempre fala, vocês precisam se alegrar com a alegria do irmão. Nunca vai faltar para vocês. Só que em algum momento eu vou achar uma coisa para um que eu não achei para o outro. Gente, eu viajo despreocupada. Eu trago o que eu encontro para cada um. Uns vão ganhar mais, outros vão ganhar menos. Gente, é um tratamento para o coração. Sabe qual vai ser o resultado disso? No fim da vida, quando vai dividir uma herança, quantas famílias se acabam por conta, às vezes, de mixaria? Perde o amor e perde a comunhão com a família. Por quê? Porque nunca aprendeu a se alegrar, ficou preso ao que é justo. Então, nós que estamos criando filho, vamos já aproveitar todas as oportunidades para trabalhar o coração deles. Eles vão chegar na nossa idade muito mais sarado, muito mais curado, com o coração muito mais guardado. Né? Entristecer com o outro é mais fácil, né, do que se alegrar. Chorar a dor com quem chora é muito mais fácil do que se alegrar com os que se alegram. Agora, a gente tem também que pedir ao Senhor sensibilidade para também perceber o momento que um filho ou outro está precisando de uma atenção diferente. E essa sensibilidade o Espírito Santo nos dá. Que às vezes a necessidade do coração, ela não vem em forma, por exemplo, de uma birra ou de um pedido claro. Por exemplo, a Isabel, ela serve bastante. Ela tem um coração de servir. E ela é muito proativa. Então, de noite, a lancheira dela já fica pronta para outro dia. Inclusive, ela prepara a marmita e põe para levar para a escola. E ela é a primeira, quando eu quero uma coisa para ser resolvido, que eu sei que vai ser resolvido, ela é a primeira que eu penso. E é a caçula. É a personalidade dela. Mas, quando ela me pede alguma coisa, como, por exemplo, hoje você pode preparar minha lancheira? O que está por trás disso? Hoje eu quero a sua atenção nessa área. Apesar de eu sempre fazer, hoje eu quero receber de você. Só que se a gente está desapercebido, passa a nossa oportunidade de demonstrar amor no dia e na forma que aquele filho precisa ou espera. Então, a gente precisa também dessa sensibilidade. Ou quando eles, por vezes, né, falam alguma coisa, você está dando muita atenção para o fulano. Filho, estou dando porque o fulano nesse momento está precisando. Mas e você? O que você precisa hoje de mim? Então, a gente também tem que buscar essa sensibilidade para a gente não perder as oportunidades de
ministrar ensino, mas também ministrar cura para o coração deles. Gente, e a principal coisa que Satanás tentou Jesus e que vai nos tentar, mexer na nossa identidade. Por mais de uma vez ele fala, se você é mesmo filho de Deus, se você é o filho de Deus, se você é o filho de Deus, questionando a identidade. E hoje, o que o mundo mais quer roubar de nós, dos nossos filhos, é a nossa identidade. Ninguém sabe mais nem o que é. Afinal, quem eu sou? Ele quer nos roubar desse lugar de filiação, da bondade de Deus. E para isso a gente precisa combater com a palavra. Como é que eu combato? Quem lembra que a gente estudou? Quantas vezes o próprio Deus Pai reforçou a identidade de Jesus? Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Esse é meu filho amado em quem eu tenho todo prazer. Como que eu reforço isso dentro de mim? Aquele versículo que diz, olha, eu te escolhi antes da fundação do mundo. Foi eu que te formei no ventre da sua mãe, eu te vi. Quando você era só uma massa informe. Fui eu que te chamei. Isso tudo para a gente lembrar, nós não somos obra do acaso. Nós temos um Deus, nós temos valor, Ele já nos amou, Ele já deu a vida dele na cruz por nós. A gente não precisa de migalhas de amor. Você não precisa de migalhas de amor. Amém. Quantas vezes a gente fica numa dependência de se o marido elogiou, se alguém falou, se alguém reconheceu. Vamos tirar o coração desse lugar. Amém. A gente não precisa de migalhas de amor. Nós já temos um Deus que tanto nos amou. Isso vai fazer de nós uma mulher segura, uma mulher feliz. E sabe o que acontece com uma mulher segura e feliz? As pessoas reconhecem, as pessoas acabam valorizando. Porque você não está à mercê nem do que elas pensam e nem do elogio delas. Você é tão segura que quem está perto de você sente isso. Isso muda a forma, inclusive, de como as pessoas vão te tratar. Você fica livre. Primeiro que você fica livre. E outra, porque as pessoas veem quem está por trás da sua segurança. E quem está por trás é alguém extremamente poderoso e maravilhoso. E que zela por você. Isso vai trazer temor às pessoas que estão ao seu redor. Isso é ensinável, né? Isso é ensinável para aqueles que estão, por exemplo, um filho. Ele precisa aprender a te respeitar. Ele não pode falar com você de qualquer jeito. Porque você não é qualquer uma. Oi? Disciplinar é um sinal de amor. Disciplinar é um sinal de amor. Então, Jesus combateu desse jeito. Protegeu o coração das tentações e das mentiras do diabo. E aí eu quero falar de 3 personagens que escolheram guardar no coração palavras de esperança. Por exemplo, Maria, que guardou no seu coração as promessas vindouras. Lucas 2, 19. Quem ficou? Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Maria, quando soube da notícia de que ela iria gerar o Salvador, primeiro ela temeu, quem lembra? Ela se amedrontou e depois Deus continuou dando sinais e contando o que aconteceria, o que viria a partir dela e como seria. E a Bíblia diz que então Maria guardava e meditava em seu coração sobre todas essas palavras. Escolha guardar as promessas que Deus tem
para você no seu coração. É isso que precisa ficar guardado lá. É sobre isso que você precisa meditar. Maria viu, e ainda hoje Maria viu uma parte. Porque Maria aguarda ver essa promessa se cumprindo na ressurreição dos mortos. Ela ainda vai ver todo o final dessa promessa maravilhosa. Nós estamos aqui ainda conversando sobre essa promessa que ela então escolheu guardar no coração dela. Mesmo sem compreender, quando Maria ouviu e tudo que ela viveu, gente, ainda não terminou a compreensão de Maria, porque ela aguarda a ressurreição dos mortos. Que aí ela vai ver Jesus então descendo como o rei. Nós precisamos ser essas mulheres que guardam em seu coração as promessas. Mesmo sem entender, ela confiou. Ela guardou essas promessas em silêncio, esperando o tempo de Deus. Nem toda promessa que o Senhor vai nos entregar, até que ela se cumpra, ela precisa ser anunciada aos quatro cantos. Tem promessa que precisa ficar guardadinha em silêncio no seu coração. Isso sim é o que deve estar lá no fundo do seu coração. Não palavras de desesperança, de medo, palavras que já lançaram contra você. Você não vai ser nada, você não vai sair desse lugar. Não, é guardar as palavras de esperança que Deus libera sobre você. Que pessoas de Deus liberam sobre você, que foi o que aconteceu com Maria. Ana, outra mulher. 1 Samuel 1:11. Fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Primeiro, Ana faz uma coisa muito importante que nos ajuda a guardar o coração. Onde foi que Ana chorou a angústia do coração dela? Em oração. Por vezes a gente fica com a angústia aqui, né? Ou então vai falar com quem não pode fazer nada. Pior. Ou com quem só alimenta. Ou com quem só alimenta a angústia. Ou com quem vai trazer solução que nem tem como ter solução. Porque dependendo do caso, era o caso de Ana, ou Deus fazia ou ninguém podia fazer. Ana foi para o lugar certo. Falar das angústias que estavam tentando criar raiz no coração dela. E aí depois, 1 Samuel 2, de 1 a 10. Olha que coisa maravilhosa. Houve essa leitura que foi o cântico de Ana. Então Ana orou assim: o meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Ninguém é santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há rocha como o nosso Deus. Não multipliquem palavras de orgulho, que não saiam palavras arrogantes da boca de vocês. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria e Ele pesa na balança todos os feitos das pessoas. O arco dos fortes é quebrado, porém os fracos são revestidos de força. Os que antes estavam fartos, hoje trabalham pela comida, mas os que andavam famintos não têm mais fome. Até a mulher estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor.
O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Ele faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo, para o fazer assentar ao lado de príncipes, para o fazer herdar o trono da glória. Porque do Senhor são as colunas da terra, e ele firmou o mundo. Falta eu anotar um versículo. A Bíblia também fala, quando aquele sacerdote vai chamar a atenção dela, achando que ela está embriagada, ela diz que Ana também guardava tudo em seu coração. Ana guardava a fidelidade de Deus, que foi depois o cântico dela. Ela falou, olha, Deus faz da estéril filhos. E por vezes, quem acha que tem alguma coisa, não tem. Porque grande é o Senhor, Ele é que é poderoso, Ele é que é fiel, Ele que levanta o abatido, Ele que dá, ela deu toda a honra, toda a glória. Quem foi o motivo do louvor e da fidelidade dela foi o Senhor. Ana guardou no coração dela que ela tinha um Deus fiel e que podia transformar e mudar a sorte dela. E foi isso que ela viveu e foi isso que aconteceu. Ela fez um voto, esperou, recebeu Samuel e cumpriu a parte dela, do voto que ela fez ao Senhor. Quantas vezes a gente pediu ao Senhor por uma família, aí Deus deu a família e agora a gente reclama que dá trabalho. Pede a Deus o trabalho, aí Deus abre a porta do trabalho, depois o trabalho se torna enfado. Pede o marido, depois reclama dele todo dia. Pede o filho, depois acha que dá trabalho demais, né? E eu ia dar mais um exemplo, mas não vou dar, porque o nosso tempo está passando, que é a vida de José e de Jacó. Quando José sonhou, que ele contou para os irmãos, que os irmãos riram, o pai questionou, mas a Bíblia diz que Jacó guardou todas aquelas palavras no coração dele. Pai. O pai que guardou aquelas palavras de José, do sonho, guardou no coração. E o que aconteceu? Tudo se cumpriu. Foi uma fé silenciosa diante de algo não compreendido. E que ele viveu e chorou, inclusive, o luto desse filho. E depois, de forma milagrosa e sobrenatural, ele viu aquelas promessas de Deus se cumprindo. Amém. Agora, se você não sabe nem quais são as promessas de Deus para você, como é que seu coração vai guardar as promessas? Para isso, você precisa conhecer a palavra. Para isso, você precisa conhecer e discernir. Para guardar aquilo no seu coração. Que a gente fica esperando um profeta, né? Fica esperando um profeta. E as profecias estão todas aqui. E tem que falar o que você quer ouvir. As profecias estão todas aqui. Que inclusive não pode vir nenhuma profecia que esteja fora daqui. Então, aquele versículo, por exemplo, que diz: eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Essa promessa está no meu coração. Então, quando eu olho para os desafios da vida, do trabalhar do caráter de cada um, eu lembro. Eu não sei quanto aos outros, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E se tiver que ajustar qualquer coisa, nós vamos ajustar. Porque essa é a promessa de Deus para minha casa e para minha família. Ei, minha alma, por que você está abatida? Por que você está perturbando dentro de mim? Espera em Deus, nós ainda vamos louvar. Deve, Fê, não é pode, deve. Apresentou um sentimento, está vindo de onde e por quê? Sai agora em nome de Jesus, dependendo do sentimento, é isso mesmo. E o medo acaba no... O medo é que nos faz sofrer por antecedência e no lugar de você estar nutrido para se o dia mal chegar dessa forma toda que a gente pensa, nós temos que estar afirmados em fé.
Esse é a grande questão. Enquanto as pessoas estão buscando soluções mirabolantes, vou comprar uma terra, vou me isolar, vou plantar, vou não sei o quê. Você pode pensar isso tudo, criar soluções para sua cabeça. Não estou dizendo nem que é certo, nem que é errado. Mas a gente devia estar nutrindo o nosso coração e a nossa vida de fé. Para, se for o caso, morrer por Cristo como muitos morreram, se for o caso. Amém. Mas pode ser que isso nem fique para a nossa geração. Você vê que Jesus falou para os discípulos naquela época, da 2.000 anos atrás. Sim, então... Ai, meu Deus, está perto. Perguntam quando, por isso que eu gosto de Mateus 24. Ele fala, os discípulos perguntam, e quando será? Nem eu sei, Nem só eu mais sei. nada. E isso tira os nossos olhos. Isso tira os nossos olhos das coisas da terra. Porque foi como a Bíblia, e da nossa autossuficiência, porque foi o que a Bíblia falou. Falou, olha só, vocês estão colocando sua fé e sua esperança em quê? Em coisas que mudam de uma noite para o dia? Porque pode entrar um governo e mudar tudo, e aí? Você pode ter a conta bancária cheia. Se chegar uma recessão de comida, por exemplo, o dinheiro vai servir para quê? Porque na Venezuela, a pessoa era um engenheiro bem sucedido. Então, isso serve não para a gente ficar com medo. Vamos aproveitar e pôr o nosso coração naquilo que pode dar esperança, que é eterno e que não muda. Quem não muda? Cristo e o amor dele e o cuidar dele por nós. Pronto. É promessa de Deus. Também não se deixem levar por esses assuntos extremamente catastróficos. Essas coisas que... Porque isso também é para alimentar ali a gente de ficar vendo e se nutrindo porque alguém está ganhando dinheiro com isso. Exatamente. Então também não entregue o seu coração para essas teorias da conspiração. Sai disso. Se você for para esse lugar, sua alma vai ficar amarrada e você vai adoecer. Você vai adoecer. Você vai morrer antes dessas teorias acontecer. E se é que elas vão acontecer? Você já morreu antes. De tanto desespero. E aí eu quero encerrar com um texto maravilhoso. Que nós nem falamos tudo que eu tinha anotado aqui, mas está ótimo. Todo mundo participou. Nós vamos ler Jeremias 17, do 7 ao 14. Do 5 ao 14, desculpa. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, cujo coração se desvia do Senhor. Começou por aí. Bem suave. E é não confie só no B, não. É não confie nem no A e nem no B. No homem. O outro homem tem em si próprio. Nem em si próprio. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Todo homem está sujeito. Todo homem. O homem é finito e ele não é todo-poderoso. Bendito aquele que confia no Senhor. Pode até respirar. Graças a Deus. E cuja esperança é o Senhor. Amém. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes. E no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Amém. Se você confia no Senhor, pode estar seca, calor, você vai dar fruto. Aleluia. Porque as suas raízes são profundas e elas estão ligadas a quem tem a fonte da água da vida, que é quem? O Senhor. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas,
e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Nosso coração é enganoso e corrupto, não cai na dele. Não tenha atitudes como reflexo das primeiras emoções que se apresentam a você. Eu, o Senhor, sondo o coração. Amém. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, Amém. segundo o fruto das suas ações. Se você está pondo sua esperança em homem, colherá aquilo que o homem pode te oferecer. Se você põe sua confiança no Senhor, você vai ser como esse ribeiro de águas. Aleluia. Como a perdiz que choca ovos que não pôs. Olha isso, gente. Assim é aquele que ajunta riquezas desonestamente. No meio da vida ficará sem elas, e no seu fim passará por tolo. Um trono de glória enaltecido desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel. Ó Senhor, esperança do Brasil. Ó Senhor, esperança da Aline e da sua família. Ó Senhor, esperança da Fernanda. Amém. Todos aqueles que te abandonam serão envergonhados. O nome dos que se afastam de ti será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Amém. A Bíblia diz que na cruz, Jesus então nos deu um coração regenerado. Na cruz, Ele trocou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne. Nós podemos ter esse coração curado, que vai ser fonte de vida e saúde, primeiro para você e depois para todos que estiverem perto de você.